Sim, Pan, já estamos por aqui porque a gente sabe, né, que com o fim de ano batendo a nossa porta já, muita gente já começa a se preocupar com os boletos típicos dos primeiros meses do ano seguinte, né? Impostos, gastos parcelados das festas de Natal, as compras, Réveillon, tem material escolar e tantas outras despesas, né, que tendem a bagunçar bastante o nosso orçamento nessa época do ano. Para evitar essa dor de cabeça, a gente recebe hoje a educadora financeira Mara Bernardes e ela vai nos ensinar e dar muitas dicas ótimas para você organizar todas essas contas a partir de agora. Seja bem-vinda, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Porque se a gente já não está muito bem organizado ao longo do ano, quando chega nessa fase, né, Mara, a chance de desandar de vez é enorme. Porque as contas se somam, a gente sabe o que acontece no começo do ano. A gente se empolga no fim do ano. A gente gasta mais do que devia no final do ano e aí as contas chegam e chegam pesadas logo no início, né? Então, é claro que essa é uma lição de casa que é para ser feita ao longo do ano. Mas quem não fez até agora, dá tempo de se organizar? Dá tempo, só que tem que segurar a onda agora nesse final de ano, né? Não pode sair gastando. Se você já está com algum endividamento, segura para já iniciar o ano num melhor momento, né? E a primeira coisa é fazer um diagnóstico financeiro? A primeira coisa é ter o seu diagnóstico, o seu orçamento. Quanto que você tem de gasto? Porque as pessoas não sabem. E às vezes quem é empresário não sabe nem quanto ganha. Então, se você não sabe onde você está gastando, como você vai corrigir, né? E também não vai dar para saber o quanto dá para gastar nesse final de ano. E é aí que muitas vezes a dívida pode acontecer. Se a gente não sabe quanto está sobrando ou o quanto dá para se apertar para, por exemplo, fazer aquela viagem, comprar um presente um pouco mais caro para o filho, fica muito difícil. Aí as contas realmente se apertam. Ou se não está sobrando, onde você pode enxugar para poder viajar, né? Tirar de um lugar e colocar no outro. Porque a gente quer fazer tudo, mas às vezes não é possível. Então, vai enxugando de um lado para fazer do outro, né? E o que a gente pode fazer com relação às contas que são mais importantes, as contas que não podem esperar? Nesse diagnóstico financeiro, elas vêm em primeiro lugar? As contas essenciais, moradia, né, aluguel ou prestação da casa, energia, internet hoje que todo mundo precisa, telefone. As contas essenciais você tem que priorizar. Tá. Isso é prioridade. Mas aí chegam as compras de Natal. Compras de Natal e férias. Todo mundo quer, né? Porque afinal de contas, trabalhamos o ano inteiro, chegando no final do ano, a gente quer dar uma relaxadinha, a gente merece. E para saber o potencial dessa viagem, é interessante você se organizar. Vamos colocar aqui uma artezinha que vai falar justamente sobre isso, né? Das compras de Natal e das férias. Isso seria um passo a passo de como dar uma olhada na nossa questão financeira, Sim, Mara? a primeira coisa é o orçamento atualizado em mãos. Tá. Ganho 3 mil, estou gastando 2 mil, então eu posso usar 1.000. Ganho 3 mil, estou gastando 3.500, tem alguma coisa errada. Então eu tenho que enxugar de um lado para chegar pelo menos nos 2,5 para eu poder viajar. O primeiro passo é o orçamento. Tá. Você tem que, esse aqui é se a gente for fazer, por exemplo, eu estou endividado. Então eu tenho que saber quanto eu tenho de gastos essenciais. No mesmo exemplo, ganho 3 mil, gastos essenciais são 2.500, aluguel, telefone, tal. Sobrou 500, eu devo 10 mil, então eu vou fazer um empréstimo que eu possa pagar R$500 por mês. Porque o que acontece com as pessoas? Elas chegam no banco e parcelam de qualquer jeito e passa 2, 3 meses não consegue pagar. E aí vai juros sobre juros, impostos, e aí fica uma bola de neve enorme. E ainda nesse exemplo da pessoa que ganha 3 mil e gasta, por exemplo, 2.500, muitas vezes, parte desses 500 que sobrou já está comprometido com outras contas parceladas que foram feitas anteriormente e que não necessariamente são contas essenciais. E a pessoa muitas vezes conta com uma sobra do dinheiro, Não né? é conta essencial. É muito raro, porque você parcela no cartão energia, não, telefone, não. A não ser que tenha quebrado a sua geladeira e você teve que ir lá parcelar. Então, sempre olhar a conta essencial. Tá. Uma outra situação aqui é procurar um crédito mais barato do que o cartão de crédito e cheque especial. Quite a fatura do cartão de crédito e o limite do cheque especial. O que seria esse crédito mais barato? Onde as pessoas podem procurar isso? Qualquer banco, crédito consignado ou crédito parcelado. Às vezes a pessoa tem um carro, ela consegue vender, quitar essas dívidas altas e comprar um outro carro que a taxa de juros é bem menor. Dá para fazer uma organização e trocar uma dívida cara por uma mais barata.
Agora, Essa questão- cheque especial e cartão de crédito é inviável, inviável. São aquelas dívidas e os juros que comem a gente pelo pé, como a gente diz, né? Quando vê a Exato. bola de neve tá enorme, né? Exato. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar também sobre o Desenrola, né? Que é muito Isso. interessante, um programa muito interessante que as pessoas podem tentar sair dessa. Sobre essa questão do carro, eu vi um vídeo esses dias, acho que foi no Twitter, de uma pessoa que estava querendo trocar o carro dela. Você deve ter visto esse vídeo. E o vendedor deu um nó naquela pessoa, que no final das contas, quem entende de finanças fez as contas do jeito que o rapaz estava mostrando, que o vendedor estava mostrando. No fim, o carro dele, que era 42, valor de mercado, ele ia vender por 39, quer dizer, aquele cara ia comprar por 39, e a dívida de um carro que ele ia comprar, que era um pouco só mais caro do que os 42 iniciais, ele, no fim das contas, ia pagar 77. Comprava então, outro carro. de 1.000 e pouco que ele tinha de dívida, ele ia gastar mais um tantão. Então, assim, para qualquer situação dessa que a gente está falando, a pessoa tem que ter um mínimo de educação financeira, porque senão é muito fácil cair numa armadilha. E se não tem, procura alguém que consegue te ajudar. Porque é aquilo que eu sempre digo, você está doente, você vai ao médico, está com dor de dente, você vai ao dentista e assim sucessivamente. Precisa de ajuda financeira, procura uma pessoa que entende. Porque a gente não sabe tudo, né? A gente não é obrigada a saber de tudo, mas a gente é obrigada a procurar informação. né? Procura informação. Tá. E assim, utilize o cartão que você pode pagar, né? Aham. Não Que vai você usando, consiga usando, e daí quando você vê, tá um valor enorme, né? aguentar esse limite, né? É. Vamos partir agora para a história do material escolar, porque a gente Material está falando escolar. aqui de férias e compra de Natal. Então, tá Isso. bom, você já organizou tudo isso, você viu o quanto você consegue comprometer com essas contas no final do ano, mas aí chegou ano que vem, final de janeiro as aulas já estão voltando e chega aquela listona na nossa mão. Então, mas não espera o ano que vem. Ah. Primeiro, quero dar 2 dicas. A escola não pode pedir bens de uso coletivo, produtos de uso coletivo. Papel higiênico. Papel higiênico, papel toalha, copo descartável. Folha de sulfite, pode? Folha de sulfite pode, Pode. porque ele usa para desenhar. Ah, tá bom. Tá, então pode. Outra coisa, a escola não pode exigir marca do produto, lápis, número tal da marca Y. Não pode, os pais compram o que podem comprar. Dito isto, primeiro, orçamento. Quanto você vai gastar com material escolar? Porque tem caderno de R$2 e caderno de 8, né? Eu sempre digo, não leve o seu filho para fazer a compra, porque a menina vai querer o caderno da princesa e o menino vai querer o do super-herói. Eles vão pela capa, né? Mas entra num acordo, compra um do super-herói e compra um que não seja, se for o caso, né? Outra coisa, já começa a pesquisar. Porque isso também é educação financeira, desculpa, só voltando uma Sim, casa, né? Isso que você falou de já fazer sim. os acordos antes de ir para as compras, porque tem criança que faz questão de estar junto. Que Sim, gosta, né, sim. desse momento, Entra num é lúdico acordo. para eles. É. Mas esse acordo é muito importante, É muito né? Já entra importante. nesse processo da educação financeira, Da né, Mara? educação financeira, exatamente. Outra coisa, já começa a pesquisar agora, faz pesquisa online e pesquisa em lojas físicas, porque se você deixar para o início do ano letivo, vai Tudo subir fica um mais pouco o caro. preço. Sim. Então já tenta fazer agora. Outra coisa, hoje os grupos de mães, né? Você pode tentar trocar produtos, reutilizar. Então combina, vai todo mundo na escola dia tal, troca com o livro que o filho não vai mais usar, com o uniforme que aquele filho pode usar. Isso vai ajudar bastante. Muitas escolas já fazem isso. Outra coisa, ver a real necessidade daquela lista. Então, por exemplo, tem que comprar 10 lápis preto tal. Às vezes no início do ano você está apertado. Compra um pouco menos e depois tenta ajustar no decorrer do ano. Outra dica, junta alguns pais, por exemplo, sulfite. Você vai comprar um maço, é um preço. Você comprar 50 maços é outro. Junta, vai num atacadista e compra bastante coisa. Já para a classe toda, de repente. Porque vai baratear. É se organizar, se planejar, né? Fez um orçamento, vou gastar X, persegue o orçamento. Porque senão você compra aqui, compra ali, compra lá, quando você vê, você calculou gastar 100, gastou 200. Como tudo na vida da gente, né? Sim. Então é importante. E pesquisar sempre, né? Tá. Voltando um pouquinho, vamos falar das contas do começo do ano, então? Estamos falando do material escolar, que pode ser que você, né, consiga se programar e compre antes, mas aí junto com isso vai chegar, por exemplo, o IPVA. O IPVA. Quero falar sobre o que o IPVA, todo mundo fala assim, as dívidas de início de ano. Não, elas não são dívidas de início de ano. Elas acontecem todos os anos. Porque a gente em janeiro já sabe que no ano que já vem vai ter outro IPVA. Exato. Então a dica do IPVA é, todo mundo pergunta, pago à vista ou parcelado? Se você tem o dinheiro,
paga à vista, porque você vai ter 3% de desconto. Essa compensa? Essa compensa. Tá. Agora, se você for usar o cheque especial para pagar, não. Então, parcela. O importante é o parcelamento. Quem quiser parcelar tem que pagar a primeira em janeiro. Porque muita gente fala assim, eu vou parcelar, mas aí já é fevereiro, não dá mais. Então, a partir de fevereiro, você tem que pagar a cota única. Cota única sem desconto. Sem desconto. Sem desconto. Então, tem 3 formas. Primeiro, o IPVA, cada estado decide quanto vai cobrar. Em São Paulo é 4% do valor do carro. Rio Grande do Sul, por exemplo, é 3%. Então, depende. Aí você, por exemplo, no IPVA de R$1.000, se você pagar à vista, você vai ter um desconto de 30%, né, que é 3%. Se você investir o dinheiro com uma taxa média aí de 0,8 ao mês, você vai ganhar 9,65. Então, não compensa parcelar. Aplicar para pagar parcelado. Tá. Tem o dinheiro, já paga. Agora, não usa o cheque especial para pagar. Tá, nesse caso, então, o desconto compensa. Porque se você Desconto colocasse o dinheiro compensa. e tivesse, né, que normalmente a taxa, uma média é essa, né, de 0,8 ao mês. Isso. O que você ia render não ia valer a pena. Não vai valer a pena. Entendi. E outra, dinheiro na mão é vendaval, né? Tá com ele, acaba gastando. Então, já paga e já se livra da dívida. Se livra dessa conta. Aí sim é uma conta de começo de ano. Paga tudo em janeiro paga e resolve. Isso, porque se planejou para isso. Exato. Vamos falar do IPTU? IPTU. O IPTU... eu queria dar uma dica que muitas cidades dão isenção do IPTU para os aposentados. Cada cidade tem uma regra. Algumas o aposentado só pode ter um imóvel, ou o salário do aposentado tem que ser até tal. Então, a primeira dica, entra no site da prefeitura e verifica se você está nas regras para ter isenção do IPTU para os aposentados. O IPTU, quem decide o percentual é cada prefeitura, de acordo com o valor do imóvel. E o valor do imóvel é estipulado pela prefeitura. No caso do IPTU, normalmente a gente paga em 10 parcelas. Então, dá um empate se você pagar à vista ou pagar parcelado. Então, a minha opção é pagar parcelado. Mas o porque pagar não vai parcelado mudar nada. desde que o dinheiro esteja rendendo em algum lugar. Exatamente. Agora, Tá. se você paga parcelado e gasta o dinheiro, também não compensa. Entendi. Então, nesse caso, empate, a pessoa pode decidir o que for melhor. Se você que está ouvindo a gente está com o dinheiro e gasta, então paga já e tira a dívida da frente. E tira da frente, é Aquela verdade. parcela da frente. Tá certo. Então, sobre IPTU, a gente já entendeu como é que funciona. Agora, vamos falar do desenrola? Porque eu sei que existiram faixas, primeiro faixa 1, depois faixa 2. Isso pode estar um pouco confuso na cabeça das pessoas. Começou funciona esse em programa? julho, onde todas as pessoas que tinham restrição até R$100, a primeira coisa que foi decidida é que essas pessoas sairiam dos órgãos de proteção ao crédito. As pessoas que deviam até R$100. Até R$100. Tá. Só que o que eu quero dizer não é perdão de dívida. Simplesmente o nome saiu. Sabe o nome sujo, Só não entre consta aspas? mais. Só não consta mais. Tá. Mas não é perdão de dívida. A dívida ainda existe, tá? Então, essa foi a primeira fase. Depois foi a fase para quem tem renda até 20 mil e poderia parcelar direto com os bancos, com as cooperativas de crédito. Independente de onde é essa dívida, para quem a pessoa deve. Tá. Só que ela negociava lá direto, tá? Depois veio, essa foi a fase 2, depois veio a fase 1, tá? Que aí é para quem tinha renda até 2 salários mínimos, 2.640. Essas pessoas só podiam negociar dívidas até 5 mil e é na plataforma do desenrola.gov.br. Exclusivamente através da plataforma. Exclusivamente, não vai no banco, não vai em nenhum lugar. Todas as pessoas que deviam, os bancos foram lá, se inscreveram para entrar nesse projeto. Você vai lá, entra no programa desenrola.gov.br e lá tem os descontos, as possibilidades de pagamento. Os descontos podem ser muito grandes, inclusive. Então, segundo o Ministério da Fazenda, a média de desconto é de 83%. Tem pessoas que têm 99% de desconto. Nossa. E você pode fazer em até 60 meses, com uma taxa de até R$ 1,99, não precisa dar entrada, a parcela mínima tem que ser de R$50 e agora abriu para dívidas somadas até R$20 mil.
Sempre na plataforma desenrola.gov.br. Então agora a única forma de fazer é através da plataforma, Não, exclusivamente. quem ganha até 20 mil pode continuar indo no banco e entrar no Desenrola, mas vai direto no banco. A plataforma é só para quem tem renda até 2.640. Até hoje, segundo o Ministério da Fazenda, 10 milhões de pessoas se beneficiaram no Desenrola. O que eu só queria dar uma atenção é, só parcele se você pode pagar. Não faça um parcelamento só para tirar o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Depois que você parcelou, até 5 dias o seu nome sai dos órgãos de proteção ao crédito. Então, cuidado, que o teu nome está sem restrição, sei lá, e fazer uma nova dívida, tá? Isso é uma armadilha. Porque assim, você deixou de ser inadimplente, mas você ainda tem uma dívida. Então, assim, devagar, orçamento, tudo bonitinho para saber o que você pode gastar. E para algumas pessoas, ter um nome sujo, muitas vezes é uma proteção contra ela mesma. Para justamente não fazer. Alguns educadores financeiros falam, que bom, você não vai mais fazer dívida. E essa coisa do nome sujo, até para pegar no nosso psicológico, né? Porque é uma restrição. Sim. E aí as pessoas falam, tá com o nome sujo, é tão ruim ser sujo, né? Então, o nome já é para isso mesmo, né? Porque o nome é a coisa mais importante que a gente tem também, né? Depois da saúde. Porque a gente não consegue nada com o nome sujo, realmente. Exatamente. Então, assim, o ideal é você entrar no Desenrola, fazer uma parcela que você pode pagar, para daqui 3, 4 meses você não está devendo de novo, estar inadimplente. Porque uma coisa é estar endividada, a outra coisa é estar inadimplente, né? Tá certo. Claro, né? Coisa mais importante que a gente tem é modo de falar, né, gente? Pensando no mundo comercial, né? No mundo das finanças. Porque senão você não compra mais nada. A vida fica muito difícil, de fato, né? Olha quanta dica boa que a gente teve aqui hoje com a Mara, hein? Fala sério. Dá para ter um final de ano bem mais organizado, não só um fim de ano, mas um começo de ano. E a partir daí, consequentemente, um ano mais tranquilo também. E não se obrigue a dar presentes, a presentear. Se você pode, legal. Se você não pode... A presença é o melhor presente. Não se endivida para isso, né? Não é legal. A dica de compra de Natal é assim, faz uma lista quem você vai presentear. E aí coloca, eu vou presentear 5 pessoas. Quanto eu vou gastar com cada uma? Eu tenho esse orçamento? Senão você vai passando o cartão de crédito, aí chega janeiro e fica nessa situação. Usa o cheque especial, se estoura, paga o mínimo do cartão e dinheiro não aceita desaforo. Não aceita desaforo, gente. Sabe que em casa a gente fez esse esquema do amigo secreto. Quando começou a ficar pesado para todo mundo comprar um presente para cada ser humano da família. Além da trabalheira, né? Além da correria. A gente fez isso. Agora a gente faz um amigo secreto. Boa. E cada um dá um presente para um presente especial, né? E consegue. E ninguém se aperta, Ninguém se aperta, exato. Exatamente. E a questão de entender também, né? O lugar do outro, se colocar no lugar do outro, é super importante, principalmente nessa época do ano. Mara, obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Para você seguir a Mara, você vai lá no Instagram e coloca @MaraDescomplica. Olha, o Instagram já diz tudo, né? @MaraDescomplica. Muito bom. Obrigada pelas dicas, minha querida. Até uma próxima, viu? Muito bom. Obrigada. Até. Tchau, tchau.